Fala, gente, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Capivara Tank. Aqui a gente fala sobre investimento anjos, trazendo empreendedores e trazendo investidores para contar a sua jornada e suas histórias reais que aconteceram, não é fictícia, para te ajudar nesse mundo aí de investimento. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago, ao meu lado está a Ramada. Sejam bem-vindos, galera. Antes de mais nada, né, Thiago? Agradecer aí o nosso patrocinador, nosso querido Sebrae SC. Sebrae. Tá ajudando a gente nessa aí, levar esse conteúdo todo para vocês. Ajudar a gente nesses equipamentos, a pagar o nosso produtor aqui também. Esse produtor aqui, inclusive, ele tá trajado hoje aqui. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tá com um convidado bastante especial. Tem uma história bem legal. É um empreendedor serial aí, já tem várias empresas. E também eu descobri há pouco tempo aí que ele... investidor, ele é bem quietinho, ele investe assim em várias empresas aí, a gente fica sabendo depois, né, cara? É um investidor assim, bem silencioso. Então hoje a gente tá com o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, bom dia, pessoal. Agradeço o convite. Bacana esse modelo de bater papo sobre história. Não me contaram nada do que vai acontecer aqui. Surpresa. É sempre uma surpresa. Mas tomara que vocês aproveitem e eu também, né? Boa, é isso aí. Conta um pouquinho pra gente, Rodrigão, cara. Quem é o Rodrigo? Passa pra galera, assim, acho que é uma parte resumida pra te entender, porque é legal agora saber também de onde é que veio história isso, a história. É. Legal. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu sou de Joinville, mas só nascido mesmo em Joinville, né? Eu acho que quando eu tinha uns 2 anos de idade, eu já vim aqui para... Meu pai era bancário, então eu acabei viajando para várias cidades aqui da região. O bancário normalmente faz, né? Sim, faz Ou do exército, né? Ou do exército. Faz o circuito, né? Mas mais aqui mesmo no estado. Então já morei em várias cidades, só que tudo 6 meses, um ano. Mas aí pousei em Blumenau, e aí Blumenau, a partir dos 6, 7 anos, fiquei até agora, né? Fiquei 1 ano e meio no México, mas aí isso é no meio da minha história. Da história. Depois a gente fala ali também como é que foi essa experiência. Bom, eu me formei em computação na FURB, né? Então isso ali por 2001, eu me formei em computação na FURB. E logo depois fiz umas 2 especializações, tudo ali na FURB também. E fiquei eu gostava muito de banco de dados na época. Então, até na própria faculdade, eu acabei fazendo um gerenciador de banco de dados como trabalho final. Legal. Né? Então sempre estava com dados aí. Que ano que era? Tu lembra disso? 2001. 2000. E aí eu acabei indo para o mercado de trabalho, fui DBA de empresa, então Database Administrator, né? Aí fui da Senior Sistemas, fui da HBTech, da Elosoft, trabalhei também com a Data Info, então algumas empresas aqui da região. Só que isso foi rápido, porque me formei em 2001, em 2003 eu já tinha aberto a empresa. Olha. Né? Mas a empresa do quê? Né? O tradicional. Né? Alguns falam que o empreendedor, ele abre mão de tudo, né? Tem aquele romantismo que ele se joga e sai para investir. No meu caso, eu era consultor de banco de dados. Eu acho que não no Brasil, né? Acho que não tem isso aqui, né? Eu era consultor de banco de dados. Então, para abrir empresa, foi mais aquele processo de pejotização. Né? Então, eu virei PJ em 2003. Ah, entendi. Né? Só que era um PJ já pensando em não ser só PJ. PJ pensando em ser empresário. Mas aí que tá o tino do empreendedor. Exato. Sim. E aí eu tive um sócio na época e a gente começou uma empresa de consultoria, né? E aí eu peguei mais um outro sócio na época também, então uns 2 ou 3 sócios na época, a gente ali se reuniu e alguns sócios iram para a área comercial e alguns sócios eram técnicos, né? Mas ali foi 1 ano para conseguir 15 clientes. Porque banco de dados naquela época, é um pouco hoje assim ainda, era a Oracle na época, era um pouco de caixa preta, né? Então, sabe... Não tinha... Tinha alguma coisa de nuvem, assim, já? Não, nada, não tinha. Zero, nada. Era um walk, assim, né? Tudo on-premise. Não, e eu viajava de carro para ir nas empresas. Então, eu era o técnico dessa minha empresa, que eu pegava o carro, ia pro interior, né? Ia nas empresas instalar, migrar, esse tipo de coisa. Porque a internet também não. era, né? Não dá para fazer isso via internet. Então, ali a gente conseguiu rápido clientes, porque era muito cara essa mão de obra. Né? E as empresas, para ter um DBA, ou contratavam um DBA e pagavam bem caro para mexer naquela caixa preta ali, ou subcontratavam uma empresa de suporte, que era a nossa empresa na época. Né?
Mas, enfim, então, dessa jornada de 2004, 3, 4, até, vamos lá, 2014, 10 anos, vamos agora acelerar 10 anos aí. A gente saiu de, vamos lá, um cliente, 4 sócios, para 80 funcionários, Caraca. 200 e poucos clientes. Que massa. Isso em 10 anos. Né? E, é claro, com isso, o cara deixa de ser técnico, né? E aí começa a ser mais o empresário, o gestor do negócio e tal. Então, esse foi o negócio. É um negócio até bem tradicional. Empresa de consultoria. Sim. Né? E várias empresas aqui de Blumenau seguiram essa mesma trilha. Né? Dá para listar um monte. Datainfo, Supero, MCOM, etc. Né? Todas elas saíram desse processo de periodização, consultoria, empresa e tal. E eu não tinha produto. Nunca tive um produto. Né? Mas ali, por que eu fiz a parada depois de 10 anos? Porque ali em 2014, né, a gente tava mais ou menos ali com uns... Acho que faturava uns 13 milhões nessa época aí, né? E 13 milhões nessa época. Né? Só que assim, 10 anos, né? Sim. Então, hoje as startups faturam isso, às vezes, num lapso temporal bem menor, né? Mas eu sou do velho mercado, né? O mercado orgânico, né? O cara criou a empresa sem pensar em vender, só criou a empresa, né? Mas aí uma coisa... Aí tem do lance do empreendedor, que daí nos meus sócios esse lance não tinha, mas tinha em mim, que era o quê? Cara, crescimento orgânico tá chato. Difícil. Não, chato mesmo. Chato, mas por quê? Todo ano crescer 10% e 15%. Joia. No final do ano tem um dividendos. Joia. 10%. Tá monótono, tá chato. Tá chato, entendeu? Aí talvez é onde... do empreendedor, realmente. Talvez é onde nasce a questão do empreendimento. Já tinha sócio começando a sexta-feira não ir trabalhar, pra ir pra praia. Caraca. Entendeu? Acomodou. Então assim, mas tá com 12 milhões, vai pra 14, vai pra 15, vai, né? Só que, putz, e eu em casa assim do tipo... Cara, mas não é, acabou aqui, entendeu? É só isso que, né? Legal, o dinheiro é bacana e tal, né? Mas e aí? Aí eu comecei aí eu comecei a fazer conta, né? Bom, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, botando 10%, tal, eu vou dobrar daqui a 7 anos 30 milhões, para 20 e poucos milhões. Mais 10 anos, 6 anos, deu... Não, cara, não. Não dá. E, de novo, entrava o dividendos, eu pegava o dividendos, viajava um pouquinho e guardava. Então, se entrasse bastante ou médio, eu não levo muito pra isso, né? Eu olhava mais assim do tipo, quanto crescemos, pra onde vamos? Então, sempre aquela questão de, cara, conquistar alguma coisa, né? Porque dinheiro por dinheiro, né? Às vezes o cara pode trabalhar numa empresa, ser executivo, vai ganhar parecido e... Não se incomoda. Não, se incomoda sim, mas o risco às vezes exato. Não tá ali, né? O risco é se ele vai ter ou não bônus só. E abrindo aspas, né? Hoje os caras que trabalham na tecnologia, né? Até para quem tá me vendo aí, talvez está pensando lá com 20 anos no que fazer da vida e tá ainda em dúvida, o mercado de tecnologia, Oracle, Amazon, Tivity, Accenture, estão pagando assim do tipo 40, 50 mil reais de salário, né? Com 6, 7, 8 salários de bônus. Então, assim, é coisa de 1 milhão por ano, né? E é no mercado de tecnologia. Ou seja, tem empresário que não ganha isso. Que tá tentando, né? Que tá nesse 10, 15 milhões, tem 2, 3 sócios, tá bem diluído em relação à cota. Não consegue tirar isso. Cara, vai pro mundo corporativo. Sim. Entendeu? Ou fica nesse mundo aqui, mas tenta ganhar mais, né? Mas eu tava bem nesse dilema. O que eu faço agora, né? Aí eu tinha uma empresa parceira na época, que era OpenUX. A nossa empresa era Como é que era o nome da... Teiko. Teiko? Teiko. Nasceu como Teiko, cresceu como Teiko, e o Brasil inteiro ficou conhecido como Teiko. Porque a gente era parceiro da Philips aqui, né? Então a gente acabou atendendo hospitais no Brasil inteiro. Então ficou Teiko conhecido. Só que a gente era só com dados, né? Lembra? A gente era DBA e tal, só com dados. Isso. A OpenUX era de infraestrutura. Aí tinha tudo. Servidor, rede, data center, tudo. Microsoft, virtualizadores, tudo. Menos banco de dados. Então, a gente usava eles para muito serviço. O que aconteceu? Bom... É um parceiro natural. É um parceiro tal, vamos começar a namorar, conversar, e aí entrou o termo fusão. Ali nasceu o termo fusão. Aí, aliamos os interesses, né? E aí fizemos due diligence dos dois lados, equivalência patrimonial, até porque ninguém ia comprar ninguém, né? Só faz equivalência de papéis. Pra ter as cotas. E monta um novo cap table, pronto. Acordamos isso, fizemos a fusão.
E aí, perdão, deu muita sinergia em relação a serviços upsell, cross-sell, com os clientes da base. É né? que um vendia pro outro daí, né? Na sua própria base, né? Exato, né? Legal. E aí, ou seja, nesse ponto ali, passou 2 anos, a gente saiu, somado o faturamento da OpenUX, que na época eu acho que estava 6 milhões, então dava 13, com 6 dava uns 19, só que a gente performou muito nos próximos 2 anos seguintes, né? Então foi de 19 para 25, assim, né? Em 2 anos. Só que foi, assim, foi um caos. Por quê? A gente era em 3 sócios na Teico e em 2 sócios na OpenUX, ficou 5, né? E aí a primeira, talvez uma primeira questão aqui é justamente essa questão. Cara, 5 sócios, como é que eu governo, né? Então, e aí, às vezes, quem tem sócio sabe como é que é, né? Às vezes o cara vai pra casa, ganha dinheiro, mas tá infeliz. Por quê? Porque, tem problema em casa, enfim. Não, os sócios não estão conseguindo trabalhar, entendeu? Em conjunto, né? E tem que crescer, e etc e tal, né? Então, a gente pensou, bom, os 5 querem voar, querem crescer, né? Querem ir longe. Alguns sim, alguns não, né? Joia. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa empresa e vamos vender essa empresa. Mas de que forma? Traz um parceiro estratégico, né? Então, um pouco mais de smart money, né? Para quê? Para que ele compre o controle e aí vai comprar o quê? 60% a 70%? E aí, nesse 60% a 70%, tu entrega 100% de alguns sócios, ele sai da operação. Compra os sócios. Então, tu limpa o cap table. Foi o que acabou acontecendo. Só que foi uma tese complicada, porque não é uma empresa de produto, é uma empresa de serviço. Como é que eu vendo uma empresa de serviço? Qual o valor? Né? Qual o valor? Como é que eu vendo uma empresa de serviço? Em cima de um cap table bem espalhado, né? Dizendo que uma parte dos sócios que construíram aquilo até ali quer ir embora. Sim, porque pode ser a alma do negócio, né? Exato, entendeu? Mas, enfim, fomos ao mercado, depois de 1 ano de trabalho, foi 1 ano de trabalho mais ou menos. Aí, depois de 1 ano de trabalho, achamos um sócio estratégico, um líder nacional de software para a saúde, que é a MV Sistemas. MV Sistemas, né? Então, eles entraram como um sócio estratégico, né? Adquirindo aí 70% da operação. Com isso, ficamos quem? O meu sócio original, lá de 2003, né? Que era o cara de mercado, que todo mundo conhecia. Esse sócio ficou, eu fiquei, e a empresa MV. Né? E os outros 3 acabaram... Que era da outra empresa que... Não, o MV é o comprador, né? MV é o comprador. Não, sim, mas outros 3 que saíram. São aqueles sócios que... Lá que vocês fizeram fusão. Sim, exatamente. Isso. Tá? Esse é o ponto, né? Isso, E aí ficou só eu e um sócio na operação e a empresa MV, né? Que é a minha parceira estratégica, com um mercado gigantesco, uma empresa gigantesca, líder no Brasil de software para a saúde. E aí fomos, só que na venda, que daí é uma coisa que eu fui mentorado, né? Agradeço aí Anderson de Andrade. Ele assim... olha só. Assistam, pessoal. Inclusive, já passou por aqui, assistam lá. Sim. Não, ele sabe aquelas dicas que é a dica que ele dá no cafezinho, né? Só que, putz, aquele tipo de dica é a dica que salva, né? Exemplo, é porque eu pensando em querer resolver o problema do crescimento do parceiro estratégico para triplicar, quintuplicar, ir longe, né? Só que, com 5 sócios, como é que eu faço isso? Que tá difícil para organizar os interesses, tal. Vou vender, ok. Vamos vender lá para poder resolver a questão de 3 sócios. Só que, às vezes, sem pensar no meu, né? Tipo, vou vender, fico aqui, né? E aí, Anderson, mas negocia o teu já nessa venda. Ou seja, já vende o teu a futuro. Sim. Entendeu? Sim. Ótimo. Então, vende o teu. Aí, mas se ele não tivesse... Só com a data de saída diferente. Só muda a data de saída, mas já tá vendendo a empresa, né? E aí, eu assim... não conhecia muito o mercado de M&A. É como se fosse teu earnout. Exato. Isso, né? Ok. Né? Ou seja, é como se eu tivesse vendido 100%, né? Com um earnout de X anos. Ok. Só que a tese que foi pro mercado foi de vender 70%. Não 100%. Né? Mas quando o cara veio para 70% e começamos a negociar, eu falei assim, beleza. Só que os outros 30% que sobraram, coloca aí que depois de X tempo, eu quero o valor indexado pelo valor da compra. Com o mesmo múltiplo. Né? E aí os caras... ok. Tipo assim, deram tipo assim, ok, é só mais um detalhe, né? Pra mim, era a minha parte, né? Que detalhe. Esse detalhe era a minha parte, entendeu? Então... Mas, se eu não tivesse pedido isso, não ia sair.
E aí, de novo, né? Eu tô no mercado, a minha empresa é da economia mais antiga, não é da nova economia. Na nova economia, é muito básico, eu compro tudo, tem earn-out, ponto. Na velha economia, eu compro 70 e fica assim. Tá, mas daí quem é o cara lá do 30? Ah, vai ficar comigo casado durante até alguém... Até ele querer ou acontecer alguma coisa. Alguém resolver se separar. Mas daí como é que o cara que tem esse 30 vende? Vem outro valuation aí. Mas daí assim, mas Já quem vai perdeu comprar? o Vai comprar? E se o majoritário não quiser? E aí tem um monte de coisa, né? Até porque quem comprou é o líder mundial, né? Não vai querer... Exatamente, não vai querer qualquer um ali. Sim, entendeu? Então, enfim... mas aí ele deu essa dica, eu fico com aquilo embaixo do braço, quando eu fui negociar, né, lá no meio da negociação, soltei essa, esse é um requisito. Eu quero os outros 30 já vendido, né, com data de saída, o mesmo múltiplo dos primeiros 70%. Ok, assinaram, ok, tal. Aí eu fiz o meu earn-out, né, fiz o meu tempo aí. Sabe, pode falar quanto tempo? Foi um earn-out de 3 anos, mas num tempo de 5 anos, porque o earn-out ainda tem bonificação, né? Mas o tempo de permanência do contrato é 5 anos. Ok. Né? E aí esse tempo agora venceu faz 2 meses atrás, né? E aí a empresa, ela saiu de 24 milhões, 25, foi quando ela foi, quando esse parceiro entrou. Adquirido, né? Adquirido, E esse ano, acho que até o final do ano deve bater 45. Pô, que massa. Então, alavancada boa. Deu uma alavancada boa. Claro, no meio teve compra de outras operações e tal, mas esse era o jogo que, na verdade, lá em 2014 eu queria jogar. Que era o quê? Cara, eu preciso fazer 20, 30, 40, não 12 para 13, 13 para 14, 14 para 15, entendeu? Como se fosse quase dobrar, assim, né? Crescer 60%, crescer 70%. Isso, Mas assim, ó, e aí tem um lance de propósito muito forte. Por quê? Porque eu falei, lembra do que eu falei para vocês no começo? O meu dividendos, que não, da velha economia tem um dividendos, da nova economia é startup feita para vender e o cara nem vê o dinheiro, né? Só vê quando vende. Só vê quando sai, exato. O meu negócio é antigo, então assim, eu era empresário que tinha dividendos no final do ano. Tu contava com isso, em teoria? Sim, claro, né? Fazia os investimentos, fazia tudo sabendo que, né, trabalhando por aquele dividendos, não trabalhando para vender. No meio do caminho a gente mudou de ideia. Então, muita gente hoje que tem empresa, né? Poxa, mas seria legal vender. É possível vender. Mesmo as empresas antigas, nova economia, de qualquer segmento, tá? É possível vender. É só se preparar para isso e trabalhar para isso, né? Em 6 meses a 1 ano, o teu projeto tá vencido, né? Mas uma coisa bacana aqui, que eu acho que é uma coisa legal de se dizer, eu não olhava muito para a questão do tamanho do dividendos. Eu olhava mais assim do tipo, o que eu tô criando, né? E para onde é que eu tô indo? A motivação de querer jogar um outro jogo não foi por mais dinheiro. Porque às vezes até menos dinheiro, né? Sim. Entrou um controlador, ou seja, eu não controlo mais minha empresa. Olha o que eu fiz, né? Então isso pode me ferrar também, né? Antes eu era sozinho com os meus sócios. Eu posso ir lá no caixa da empresa, sacrificar o caixa e ponto final. Se quiser trabalhar na sexta-feira. Exatamente. Quando eu vendi o controle, né? O dividendos mínimo obrigatório era o que dava, 25%. 75% ficava para reinvestimento, né? Agora fala isso numa empresa que é só tu e teu sócio, que 75% vai ficar no caixa. O sócio olha, mas para quê? Entendeu? Deixa no meu caixa. Deixa no meu caixa, entendeu? Então muda essas figuras. Então, se eu olhar para dividendos e dinheiro, eu não faria o negócio. Claro. Né? Eu fiz para quê? Para justamente jogar um outro jogo, né? Para entender o propósito daquela jornada, entendeu? Então, o propósito aqui vem muito à tona assim, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô transformando? O que eu tô conseguindo, né? Então, ver essa jornada que sai de 0 para 45 milhões é uma transformação. Então, essa história, para mim, né, ela vale bastante. O dinheiro ao longo do caminho, na verdade, é consequência de um trabalho bem feito. Mas nunca foi isso que foi buscado. É resultado, dinheiro é resultado, né? Exatamente, né? Então, essa é a história que me levou até aqui. A questão do México é porque numa dessas andanças ali, em 2016, 2017, a gente teve a oportunidade de acompanhar a Philips, porque ela estava abrindo mercado no México. Verdade. Aí a gente foi para o México para poder abrir um ponto operacional. Então, tinha lá alguns técnicos, eu fui lá, fiquei 1 ano e meio, mas quando a empresa... E de lá eu estava coordenando a venda aqui, né? Quando a MV comprou 70%, eu voltei. Né? E aí voltei e fiquei aqui, né? Até porque elas são concorrentes, né? Sim. Faz sentido. A operação no México continuou ou não? A operação no México, não, ela foi diminuindo, né? Porque lá é Philips. Então... Entendi. Né? Porque são concorrentes, MV e Philips, né? Sim. Mas
sobre essa concorrência e sobre tudo que deu depois da MV ter entrado. Esse é um outro podcast, ou é um podcast de pi. Boa. Não, isso é... Com certeza deve ter histórias aí, Rodrigo. Deu. Olha, deu uma briga feia no mercado. E aí, vamos falar do que a gente gosta de falar aqui, cara. Investimentos, cara. Eu até brinquei na abertura aí que tu faz alguns investimentos aí meio silencioso, né, cara? Conta pra gente aí, ó. O que tu tá investindo hoje? Bom, tua história como investidor. Começa com tua história como investidor, por exemplo. Claro. Olha, eu uso muito aquele lance do propósito, como tu falou, né? Tem algumas rodadas que às vezes os amigos convidam. Rodrigo, põe o dinheiro aqui, põe o dinheiro ali, né? Quem tem um portfólio muito amplo, vai lá e põe o dinheiro. Mas assim, vira as costas, né, e tal. Deixa lá e tal. Normalmente, onde eu botei dinheiro, eu queria ir... Hands-on, né? Eu queria ir lá, entendeu? Clássico do empreendedor investidor, cara. Eu queria ir lá, entendeu? Para poder acompanhar, para poder etc e tal. E alguns deram certo e alguns deram errado, né? Dos dois modelos. Aquele põe dinheiro, vira as costas, e põe dinheiro e vai lá, né? Mas eu comecei como investidor, foi inclusive quando eu não tinha zero habilidade, só faz uns 10 anos atrás, que era uma empresa, talvez não vou comentar o nome aqui, porque a empresa ainda existe, só que eu acho que ela mudou questões jurídicas, e aí, enfim, ela ainda existe aí, mas ela deu uma falida, faliu, voltou, e numa dessas andanças eu acabei entrando ali, né? E era da área da saúde e tal, tá? E ali eu aprendi muito que... Essa foi a primeira lição. Eu paguei um pouquinho caro, mas é uma lição boa. Eu investi na ideia em vez de investir no empreendedor. Né? A ideia é muito legal. E outra, e tinha muita prova social, que é um gatilho mental delicado, prova social. Né? Quem faz aí lançamento de produtos digitais usa muito gatilho mental para os caras comprar aqueles cursos lá, né? E um dos gatilhos mentais que eu acabei entrando foi o quê? Prova social. Quando eu cheguei na mesa para entender todo o modelo, tinha um monte de médico e advogado junto que estavam investindo. Eu, bom, se eles vão, quem sou eu, né? Se eles vão, né? Cara. Só que, e cadê o dono, o empreendedor que vai levar o negócio adiante? Sim. Tá lá no canto. Ok, né? Mas o que interessa é aqui. O que interessa é a prova social. Tem um monte de gente acreditando, né? Eu vou junto, né? Só que quem tava acreditando? Todo mundo do mercado antigo, né? Os médicos mais velhos, aquele pessoal querendo. Enfim, não deu certo. Né? Dependia de regulamentação do governo para dar certo. Enfim, não deu certo. Né? E eu acho que o empreendedor também não tinha, talvez, a capacidade tecnológica. Né? Eu tinha ideia, eu tinha a vontade, mas a capacidade tecnológica até de entender que isso é uma questão tecnológica, né? E ele tentou talvez levar, subcontratar para quem fosse fazer o produto e tal. Então, não conhecia tecnologia. Enfim, acabou não saindo. Entendi. Né? E ali eu percebi, cara, eu devia ter olhado para o empreendedor, ter feito entrevista, ter visto o pitch, ter falado com ele, ter entendido o track record dele para ir no investimento. Isso já é uma dica, tá, gente? E não fui nisso. Né? Primeiro, né, cara? Primeiro. Mas aí, o segundo investimento, ou talvez não foi o segundo, mas foi, acho que o terceiro e o quarto, que deu muito certo, né? Foi quase com prova social. Só que por detrás também tinha, sim, um investidor, que vocês sabem muito bem quem é, ícone. Tu né? Pode falar, se puder, tá? Claro. Fora da curva, né? E que pena que eu não comprei mais. É sempre assim, cara. Depois, olhar para o retrovisor é fácil, né, cara? Não, eu acabei acompanhando a rodada da Paytrack. Né? Então, eu fui um dos anjos lá do começo, né? Quando a Paytrack... Inclusive, tu aproveita, uma ajuda, eu vou te pedir, fala aqui pra Dani vir aqui. A gente precisou falar com ela. Tá. Ela tá devendo isso pra gente. Dani, olha só, eu acho melhor tu vir pra cá, porque se todo mundo falar de ti, que tu é uma baita empreendedora e tu não vir, o pessoal vai achar que é mito. E ele falou no começo que aqui é só verdade que são contadas. Não só mitos. Então tu vai ter que provar e vir. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Boa coragem. Sei. Não, e aí, claro, ela era fantástica, né? Mas a galera que foi junto também, Rafael Assunção, novamente o Anderson de Andrade, e aí foi uma galera muito boa, né? Então, assim, de novo, né, eu tinha um pouco de prova social, porque a galera foi, né? Então, Rodrigo, qual é a tua tese? É a tese dele. Né? Porque eu não sou investidor
do cálculo lá, entendeu? Do benchmark, do cálculo. Eu sou investidor assim, cara, aí, claro, aprendi que tem que olhar muito o empresário, mas como eu não sou o cara que quer botar dinheiro e sair fora, eu quero estar perto, sabe? Então, se eu tô perto, conheço o negócio e conheço o investidor, a minha tese se forma a partir daí. Pouco numérica, mas de sentimento mesmo, né? E aí acabei investindo mais duas ou três empresas, uma delas é até a Ambicis, né? Ah, Ambicis. Isso, Ambicis, né? Que é uma tese bacana dentro do mercado novo também, legal. Meu Deus, o Airan veio aqui também. Veio aqui. O Airan veio aqui também. Tá? Sim, sim, né? E já ele triplicou nos últimos 2 anos, né? Então, né? E dá para ir muito mais ainda, né? Então... Nesse caso da Ambicis, tu tá falando triplicou porque daí tu olhou com mais detalhes, é isso? Mais detalhes. Tu olhou mais legal. Sim. Ela, daí ali eu comecei a tatear e aprender um pouco mais. Mas, de novo, né? As informações numéricas, elas mais mostram sobre o empreendedor do que sobre o negócio. Com certeza. Triplicou, né? Tem lá, custo de aquisição baixo, aquela monte de métrica aí ali de startup, mostra muito mais para não se o negócio é bom. Cara, o empreendedor tá sabendo fazer, por quê? Daí tu vê todos os números se transformando e melhorando e sendo calibrados. Ou seja, ele tá olhando, né? Ele tá olhando e tá sabendo, é o que tá fazendo. Isso. Mas e se o número não tiver na palma da tua mão, mas se tu olhar o mercado, ver alguns números pequenos aí, taxa de crescimento e tal, conhecer o empreendedor, cara, e tiver vontade, vai. Entendeu? Vai. Às vezes a tua ida é um tapinha a mais pro empreendedor dar um salto, claro. E tu trazer algumas inspirações para ele, né? E a gente nunca sabe qual foi a vírgula que fez o negócio dar muito certo, né? Então, assim, se tu acredita, vai. Né? Então, eu sou muito mais naquela do acreditar e botar o dinheiro do que excesso de métrica. Tá? Ou, eu tenho um portfólio, tenho 10 empresas, 2 é de agro, 2 é de não sei o quê, 2... Não tem essa teoria. Não. Né? Aí eu chamo dos caras profissionais mesmo. E daí os caras, não, cara, o meu limite é 15... E é X mercados, e é X dinheiro, daí ok, legal, né? E é muito legal quem gosta e faz isso. Eu sou mais do sentir, tá ali do lado, cara, que eu vou entrar. Mas tem aquelas ainda que você não acompanha. Tem umas duas que eu não tô acompanhando ainda também. Porque tem muito investidor que fala, não, meu portfólio eu investi no máximo 10, eu vou conseguir olhar e acompanhar, porque o cara quer... Não é que ele vai interferir na operação, né? Mas ele quer acompanhar com mais detalhe e dedicar, mentorar o empreendedor, ajudar a fazer crescer. E tem aqueles que pegam um pouco maior e falam, cara, ok, o Smart, quando tu precisar eu tô aqui, né? Vira mais como um fundo de investimento quase, né? Sim. Bota a grana lá e espera vir um retorno. Sim. Cara, é legal porque a tua história é... Assim... Vamos lá, não tenho exit ainda, né? Mas me considero um investidor ali amador, né? Junto com a SN estamos trabalhando assim para profissionalizar. Mas, cara, tem muito isso. Vai pelo feeling, alguma coisa, a tese que vai funcionar, a ideia chegar lá e não dá certo. E aí tem a tese agora que é tipo, não é uma hands-on, óbvio, né? Porque acho que o papel do investidor não é lá mudar. Não, cara, tira esse cara da tecnologia e põe um Ramada. Tira esse cara do... Não é isso. Acho que é mentorar ali e tirar as perguntas do próprio empreendedor. E agora tem esse modelo que eu tô fazendo que, cara, nem tu fez ali, tu comentou, eu tô achando animal. Assim, eu não posso mexer, mas quando o empreendedor te liga ou te manda o WhatsApp, cara, eu preciso resolver um negócio contigo. Cara, tu te sente uma pessoa que consegue ajudar o negócio. Sim. E ali tá a tese que tu quer fazer. Sim. Cara, isso é inacreditável. Esse sentimento é muito legal, assim. Te liga, Thiago, eu preciso falar contigo sobre isso. Tu vai lá, tu consegue ajudar o cara e tem um resultado depois. Isso é incrível, cara. O próprio processo que vocês estão fazendo aqui é contar a história. É contar a história. Vender empresas é contar histórias. Sim, na prática. Entendeu? Então, assim, estou fazendo alguns trabalhos de consultoria, né, para ajudar a vender empresas, né? E até que está dando ali, né? Tem algumas empresas aqui que são pequenas da região e às vezes tu conhece o empreendedor e ele não sabe que dá para vender, né? Mas eu quero vender, mas nem imagina como é que começa, né? E aí como eu já nessa jornada acabei vendendo a minha própria, mas no meio do processo acabei fazendo fusão, compra e venda, né? Então, due diligence, M&A, processo, aquele infomemo, né? Saber contar uma boa história para quem você está prospectando. Como vai para a mesa de negociação. Exatamente. Né? Então, essa história bem contada,
quando tu tá numa startup investindo e tu consegue estar mais próximo, tu consegue muito mais contar essa história. Exato. certeza, é verdade, No detalhe, inclusive. No detalhe. É. E assim, como aqui esse podcast é uma soma de histórias, e talvez tá ligado no teu propósito. Então, o investidor que tem o propósito, né, em encontrar boas histórias, vai fazer alguns investimentos e vira as costas, joia, que tá na tese, mas alguns investimentos é legal estar dentro para poder se aproveitar de todos os detalhes da história. São mais histórias a serem contadas. E quanto mais histórias tu conta, melhor tu vai ficando, né? Porque tu vai criando o teu benchmarking, a tua experiência. O teu track lá, comentou, né? De novo, né? Pra quem quer fazer. Não tá certo, não tá errado. Não, né? pra quem quer fazer. Querer, né? tem que querer. O meu propósito se liga muito em adquirir conhecimento e poder repassá-lo. Então, tu consegue adquirir conhecimento ouvindo e participando de histórias. E tu repassa porque tu conta sobre histórias vividas. Né? Então, tá muito dentro do meu propósito. Por isso que a minha tese de investimento, ela não é pra ninguém seguir, mas eu sigo ela. só eu sigo ela. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exato. Não, mas eu acho que é isso. Não vai existir receitinha de bolo. Acho que também não vai, cara. Não vai ter. Porque do outro lado é um outro empreendedor, né? Uma outra pessoa, né? Pode ser que para algum empreendedor essa receita vai dar certo, pode ser que para um empreendedor não vai dar certo, né? Então, whatever, né? Ou seja, a história que for melhor para você contar, né? Sim. Rodrigo, quando tu comentou sobre... Eu achei legal assim, quando tu comentou que tu tinha uma visão diferente dos teus sócios, Sim. Tá? E tu propôs isso. Não, cara, eu quero... Talvez a solução aqui é realmente a gente fazer a venda da empresa. Como é que tu publicou isso? Como é que tu falou isso com o teu sócio? Porque daí tu tens uma governança dos teus 5, tu chamou os caras pra uma mesa de bar, pessoal, vamos tomar um pouquinho aí que eu preciso dar uma notícia pra vocês. Como é que... Tive uma ideia. Bom, isso inclusive foi até perguntas de algumas empresas que eu acabei tendo a oportunidade de bater papo com o empreendedor, né? Sobre assim, do tipo, modelo de gestão. Né? Daí eu já respondo a tua pergunta, né? Porque muitos assim, do tipo, quando é que tu senta com o teu sócio, então, né? Tem até o conflito de quem não tem sócio, né? Quando é que ele senta para olhar os resultados do mês a mês. Dele mesmo, sim. E tomar uma decisão sobre o que eu faço no mês seguinte. E isso, claro, rápido, para justamente causar transformação e crescimento. Sim. Porque tem gente que faz isso a cada 3 meses, ninguém me cobra, não tem sócio. Com o sócio, né? Às vezes tu pergunta ali pro empresário, não, a gente não tem esse rito. Digo, cara, mas quando é que vocês avaliam? Não, às vezes a gente senta, avalia os números. Não tem uma governança. Não tem uma governança, um sisteminha de controle para tu saber, cara, todo mês eu faço e a gente acorda o que eu vou fazer no mês seguinte em prol do resultado que a gente conquistou até agora, né? E isso, olha, de forma bem cadenciada e disciplinada para poder transformar, né? Porque senão tu aceita um crescimento vegetativo, tá? E fica meio que no aleatório. O achismo, né? Neste modelo de governança, então, estabelecido já há muito tempo, né? Sempre vem as provocações. Cara, a gente o nosso crescimento é ruim. Alguns falam, não, Rodrigo, mas não é ruim, é 10%. Porra, mas por que 10% é bom, é ruim? Daí tu começa a trazer benchmark para poder começar a levantar a régua. Cara, a gente não está legal. Tá? 10% não é crescimento, né? Baseado nisso aqui. Ok, então sempre é um convencimento. E tu começa a levar as alternativas. Olha, a alternativa aqui é de a gente fazer fusão. Ok, mas é difícil, vamos ver. Daí sempre tem aquela restrição, né? E aí a etapa da fusão foi vencida, mas foi sobre aquelas reuniões mensais e levando as pautas falando sobre o crescimento não bom. E as alternativas... Foi uma construção, né? A fusão era uma, né? Quando fez a fusão, novamente, agora as pautas fizemos a fusão, a gente vai crescer, só que a gente precisa, na verdade, equalizar 5 sócios. E como é que a gente vai equalizar isso? Né? Saída. A saída é promover dinheiro para alguns que talvez não querem ter o propósito de dobrar em 3 anos. Que daí é trabalhar até as 10 da noite, não sair na sexta-feira meio-dia. Né? Mas veja bem, aí tu começa a equalizar também esse entendimento, até levar uma solução. Vamos vender. Ok, vamos vender. Quem que vai sair na venda? No primeiro tranche, que era os 70%. Né? Veja bem, aí tu vai conquistando. Né? E aí 3 falaram, eu quero, ok. Aí facilitou, aí vamos ao mercado. Né? Então foi uma construção baseada num rito disciplinado. É porque assim, vamos talvez trazer isso para a realidade. Eu estou lá dormindo, estou na cama e pensei, quero vender a empresa. Beleza, amanhã tem reunião de sócios, vou chamar o sócio, vou dar ideia. Aí para estruturar,
fazer uma estratégia disso, daí é esse passo de governança. Ó, vamos falar sobre esse assunto aqui, gente. Sim. Certo? Sim. Ó, temos essa possibilidade, eu quero que vocês tragam, pá, não sei o quê. Aí é uma construção. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, assim, até vocês bater o martelo? Cara, vamos fazer essa estratégia. Ah, certo. Entre a ideia até a gente conseguir trabalhar nela? Até talvez deixar ela pronta, tipo, ó, esse player aqui é o player que vai nos comprar e... Certo. Fazer, sabe? Indo de trás para frente, né? A venda, ela demorou 8 meses. Tá? Ou seja, entre a gente ir para o mercado até vir ele negociar, fechar, assinar, demorou 8 meses. Agora, para a gente ir para o mercado, tem que estar muito bem resolvido dentro de casa, né? De casa. Esse é o ponto. Isso foi uns 3 meses, tá? Até esse processo, né? Mas isso na venda final. Em relação à fusão, né? Ele foi até mais rápido. Porque a incomodação de levar para as reuniões que temos que crescer, ela já vinha acontecendo, né? E aí, em algum momento, ok, aceitamos. Com quem? Aí foi rápido e esse parceiro aceitou e veio. Aí ali demorou uns 3 meses. É porque, querendo ou não, né? Sempre o pessoal fica olhando, eu tenho 20% da empresa, eu tenho 30%, vou fazer uma fusão, vou ficar com 10%. Vai diminuir. Vou ficar com 15%, vou perder grana, né? Tem essa coisa do poder. Né? Me prova que compensa, Rodrigo. Né? Tem a vou perder influência, que não sei o quê. Sim. Agora, beleza, não tá mais... Já vendesse, a MV tá com 100% lá, tudo certo. O que o Rodrigo... Agora, investidor? 100%? Tô desenhando um novo projeto. Não para nunca, cara. Um novo projeto. Não, mas é um projeto legal, que é um projeto de trabalhar na parte de M&A. Né? Então, existem casas de M&A bacanas aí, né? Então, o deve se desenrolar para poder trabalhar junto numa casa de M&A. Para tu ajudar, assim, os empreendedores querem fazer isso. Esse modelo? Pega o exemplo do Thiago. Né? Do Thiago... Da Hyper. O Vailate. É isso. Ele acabou entrando na Queston faz 2 meses atrás, 1 mês atrás, 3 meses atrás. Faz os 3, isso aí. Né? Então, assim... Agosto. Ele teve aqui também, inclusive, o Thiago. Sim. Eu li um pouco da história dele, né? E eu acho que ele ficou 8 meses no sabático. Isso. E aí, ele deve ter imaginado em algum momento fazer um outro projeto e acabou entrando na Queston, né? Então, e é um caminho, eu acho que eu tô tentando escrever também mais ou menos nessa direção. Só os 8 meses sabáticos, na verdade, não vai ser 8. Vai ser menos. Né? Ele tirou 1 mês de férias, que eu fiquei sabendo. Ele conseguiu ficar longe das coisas. Só 1 mês de férias. É porque, assim, tem muita dúvida, assim, né? Tipo, eu posso ficar... Tá, para de fazer tudo. Ok. Só que daí, eu sempre fui muito da disciplina, né? E aí, eu tô começando a não gostar de mim mais. Por quê? O cara acorda, daí vai pra academia, não sei o quê, você fica fazendo isso mais 3 meses? Não, cara, mais 3 meses. Daí o cara começa a ler muita coisa, né? Daí lê isso, aí começa a ficar aleatório. Eu leio sobre bolsa de valores, eu leio sobre mercado financeiro, eu leio sobre investimento, eu leio sobre startup, daí eu vou ler sobre vinho, eu vou ler sobre viagem, e aí o cara fica meio assim, mas qual é a ordem das coisas, né? Onde se conecta? Onde se conecta. Então, cara, aí não, cara, eu preciso de um projeto. Porque daí tu fica perdido, digamos. Porque tu vai fazer tudo assim. Sim, exato. Cara, eu tô há 19 anos na minha empresa, que eu acabei de sair dela faz 2 meses, né? Aí o pessoal, mas tira um sabáticozão de 1 ano, 6 meses. Eu assim, cara, mas eu posso talvez arranjar um projeto que não é nem muito corporativo. Não me consoma isso. Só que eu tenho um norte de estudo, entendeu? E um norte de absorção de conhecimento e de trânsito, né? Indo para a linha de M&A, já é um estudo mais focado em investimento, M&A, processo, e já é um norte para quê? Fazer networking com empresários. Ok, tem meu norte. Aí eu consigo ir para academia e voltar. Hoje eu vou ligar para o empresário, vou tentar tomar um cafezinho lá, vou tentar falar, vou tentar saber de histórias, conversar. Joia, eu tenho um norte, né? Mas para mim é importante esse norte. Por isso que o sabático pareceu encantador no começo, né? Mas depois assim, não, cara, isso não faz sentido. A minha mulher lá, que é sócia do história de design, indo lá fazer os projetos dela e eu em casa assim... Tô acordando assim, ó, o café, amor, o café passa lá, que daqui a pouco eu levanto. Mas não... Agora assim, eu e minha esposa, amor, larga tudo agora e vamos viajar, vamos ficar 1 ano fora. É diferente. É diferente, mas assim, do tipo, agora não era o momento pra fazer isso.
Eu vou te falar, porque também quando eu saí do meu job, eu não fiz um exit, né, de um negócio, mas de uma O Ramada saiu uma chutado, posição. tô ligado, já, não brincadeira, gente. E aí eu falei, não, cara, eu também vou ficar... Guardei uma grana, vou ficar um ano sabático. Não durou um mês. Não... Comecei a conversar, tomar café e É que foi... o ano Não sabático... dá pra parar. O ano sabático vocês falam, porque, assim, comparando assim, quando começou a empreender? Com 18 anos, 19 anos? Era 23, 20? 23 anos, acho 23 anos. É. Não é questão de o cara ser mais velho, mas é que tu não tem a mesma energia, talvez o mesmo tesão sexy pra aprender, que nem, pô, possivelmente lá tu fazia das 7 à meia-noite. Sim. Só que hoje não faz mais sentido. Uhum. Então tu pode fazer um job que te dá um tempo no seu dia, que você gosta de fazer, no teu caso M&A, né? No caso Ramada, consultoria, só que também que não precisa ficar domingo a domingo trabalhando. Sim. Exato. Certo? Sim. Aí tu deixa o teu ano sabático, vamos dizer assim, ele existe mais no modo mais leve, no modo que eu estou trabalhando no modo sabático também. Sim, sim. Né? Sim, Tu consegue sim. as duas coisas. Sim. É. Não, e como eu estava no mercado antigo, né? Então, no antigo mercado é assim, tenho dividendos. Então, há 10 anos eu viajo 2 vezes por ano. Né? E fico 15 dias fora, sempre fora do país. Então, assim, eu já fui para muito lugar. Ah, agora vendeu a empresa, vai viajar. Tá, mas ok, mas eu vou continuar viajando. Entendeu? Não muda. Mas eu não vou ficar 6 meses fora, ou 2 meses fora. Não, vou ficar 15 dias. Sim. Né? É tão bom viajar, mas também tão bom voltar para casa, né? Sim. Então eu vou continuar. Então, assim, ok, viagem não é aquele tesão de fazer. Não, eu vou Algo fazer. alcançar. Entendeu? Já tá alcançado, né? E agora? Então eu quero um projeto. Então é mais... Eu fui atrás desse Cara, eu próximo tenho, projeto. eu tenho uma pergunta aqui mais... Tu quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Tô até com medo dessa pergunta. Não, é que eu gosto de saber. É porque assim, os empreendedores contam sempre histórias de sucessos, né? Aham. Eu gosto de saber um pouco dos podres. Eu acho legal isso, se tu puder Opa, contar. Mas muito é bem. óbvio, no teu limite, né? No teu limite. Porque assim, pô, tu fala que tu começou com 2, né? Com a Aham. Teico, né? Então, Certo. Tinha 3 lá. tinha 3, saiu um no meio. Saiu no meio. Tá, mas beleza. Esses 3 são como se fossem amigos que vocês se conheciam e decidiram montar. Certo. Ok. Só que na fusão, não. Né? Na fusão, vocês não eram amigo dos outros. E daí tem as ideias, tipo assim, cara, eu quero uma estante vermelha e o Ramada quer uma estante preta. E aí? Como é que era essa... Porque assim, tu pode achar, vamos juntar nós dois aqui que somos, vamos convencer o Rodrigo a fazer aquilo, sabe? Tinha um papo disso? Entre os sócios. O jogo corporativo entre os sócios, ele existiu bastante. Um dos motivos, talvez, de acelerar um pouco a vinda do estratégico para vender foi por conta desse jogo corporativo não estar sendo saudável, né? Ou seja, tinha sempre os atritos velados, né? Tipo, pô, mas tu fosse almoçar com Ramada, né? E aí eu não fui convidado para almoçar, mas eu tava no escritório. Estão falando de Isso mim. que eu quero saber, é isso que eu quero saber. Né? Do que eles estão falando? Vai ter reunião amanhã? Aí vem as Não consigo. Será que eles estão querendo unir votos para aquele projeto lá? Então isso existe? Existe, claro Ok, que existe. é isso que eu quero saber. Claro que existe. Não, e assim, e o mercado de influência ou de relacionamento, ele é tão importante quanto sempre foi e vai sempre ser, né? Relacionamento é a habilidade de eu conseguir te vender uma ideia e tu comprar ela. Isso é relacionamento. Sim. Ninguém quer, entre aspas, fuder com o fulano. Mas assim, cara, como é que a gente... tu entende que isso é importante? Vamos comigo, entendeu? E comigo não é ir contra alguém. Mas isso também às vezes não é entendido assim. Não, a outra pessoa também, que tá do outro lado, também tem que entender isso. É uma decisão do negócio, não é contra a pessoa. Isso. Então essa articulação, ela acaba não sendo às vezes muito produtiva, então aí a empresa trava. Quando a articulação não funciona bem, é porque ela trava. Tu tenta levar para um lado, aí o outro sócio no outro e o caminho é para cá. Só que Não, trava. Ela tem que decidir ali, né? Porque assim, pega um jogo grande. Tu quer abrir mercado pro interior do Brasil para abrir lá uma unidade. Por quê? Porque, cara, eu tô vendo aqui que o agronegócio... Aí o outro, não, cara, que viagem. Aí tem os vieses pessoais aí. Daí trava, entendeu? Daí trava. Aí tu comprova com o estudo. Aí o cara fala, mas que viagem esse estudo. Sabe? Aí tu não sabe como navegar, daí tu não faz nada. E daí eu também não vou... E passa o tempo. Aí passa o tempo. Aí passa um ano, passa 2 e lá... não cresce. O crescimento vegetativo. Entendeu? Ótimo. E aí tu vai ficando puto dos cornos, aí tu vai ficando pesado. Boa.
Cara, nós estamos caminhando pro final e eu queria que você deixasse aí, tipo, uma dica, uma sugestão. Mais umas, né? Mais umas. Ele já deu algumas, tipo assim, cara, talvez pro empreendedor que tá lá com esse problema de sócio, sei lá, alguma M&A. Ou pensando, exato. Ou pensando em M&A. Joia. Fusão, enfim. Bom, assim... E aproveita e depois deixa eu dar os seus contatos aí também. Claro. Rodrigão. Então, assim, ó, atrito entre sócios, eu acho que é uma coisa que sempre vai existir. Só que ele diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então, se tu se atrita muito, diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa, né? Baita. Isso eu aprendi bastante em toda a minha jornada. Ou seja, talvez eu briguei muito com meu sócio, mas é por causa disso que talvez eu consegui ser uma melhor pessoa e um melhor gestor, né? Então, esse é um ponto. Segundo, fusão, aquisição, independente do tamanho da empresa, dá para fazer em qualquer momento, tá? Tem que entender a estratégia de em que momento fazer para capitalizar mais resultado desse processo, sendo fusão, compra ou venda, né? Mas e se o negócio não está crescendo como você quer, pense num processo de fusão, tá? Às vezes ele pode transformar a empresa e ir para patamares bem maiores. Baita. Ótimo. E como é que a gente encontra você nas redes? Rodrigo Lurtenberg, né? No LinkedIn. Lurtenberg. Soletra, cara. Soletra aí porque é difícil. Eu acho que depois vocês colocam no vídeo, né? O pessoal fala Lurtenberg, né? O correto é o Lurtenberg, né? Mas Lurtenberg vale. Lurtenberg. Rodrigo Lurtenberg no LinkedIn e no Instagram, Rodrigo Luque. Mas no Instagram é quase um fotolog, é só viagem, como eu vejo bastante. Não tá mal, a galera gosta. Sim, pode seguir lá. Mas aí dá pra entrar em contato contigo lá e trocar uma ideia. Sim, dá. Show. Manda Ótimo. mensagem e troca uma ideia. Ao invés de ir pra academia agora, ele aceita tomar cafezinho. Sim. Até o projeto pegar corpo, né? Isso aí, Boa. E eu sou Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final e Ramada com H. Todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram. E eu não vou esquecer dessa vez, Thiago. Mentoria. Então, a SC Angel está com um programa de mentoria aberto. Então, você, empreendedor que tá buscando uma mentoria para ir alavancar o teu negócio, acessa lá, scangels.com.br. Clica lá, solicitar uma mentoria. São mais de 140 hoje associados. O Rodrigo é um deles, ó. Pode falar sobre M&A, pedir mentoria sobre M&A, que ele vai estar lá, né, para ajudar. Todos esses que o Rodrigo falou são associados, né? São associados. Joia. Muitos dos que estão ali são associados. E sempre vai ter, muito provavelmente, vai ter algum mentor ali para ajudar a alavancar o teu negócio. A gente vai achar. Gente, eu sou o @da Silva de verdade, procura nas redes sociais lá, LinkedIn, Instagram, vão me achar lá. Para lembrar aqui também, vai lá no nosso Instagram, no @sangels.com.br. Lá você vai encontrar bastante conteúdo relacionado também sobre investimentos, tanto como empreendedor ou investidor anjo. Também tem vários assuntos que a gente fala sobre eventos que a gente promove, Pitch Days, Connect Days, Founders Days e outros eventos que rolam aqui no nosso ecossistema. Tu quer saber mais também? Cola lá e vai ser show. Não esquece de compartilhar também isso aqui, comenta, curte, manda para o maior número de pessoas que você conseguir. Fechado, meninos? Fechado. Beleza? Rodrigo, obrigado de novo, cara. Obrigado pelo convite. Ramadinha, obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Sebrae.